Boa noite, estudantes. Mais uma vez aqui, voltamos a conversar sobre filosofia para a aula desta terça-feira. Eu quero alertar vocês, né? Quero alertar vocês da importância do retorno às atividades, tá? Quero saber o que vocês estão aprendendo, quero entender a forma com que vocês estão evoluindo no pensamento filosófico. É muito importante vocês me retornarem às atividades. Mandem as atividades novamente, tá? Para que nós possamos acompanhar os passos de vocês na evolução do pensamento em filosofia. Tá certo? Eu fico na guarda das atividades de todos vocês aí. Por favor, entre lá no arquivo que está aqui nessa atividade e solucionem, respondam as questões e mande novamente para que eu possa fazer a correção. Tá certo? Assim eu já faço o feedback, já faço o retorno para todos vocês e vocês já ficam sabendo do conceito, né, da nota que vocês ganharão e lançarei lá também no Professor Online para que todos vocês tenham acesso, beleza? Fico no aguardo das atividades de vocês. Falando um pouco sobre a origem da filosofia, né, todos nós sabemos que a filosofia ela surge como superação do mito, como já falamos nas aulas anteriores, né? As explicações mitológicas como narrativas dos fenômenos, né, explicações do que ocorre no mundo vivido, essas narrativas mitológicas ficam na história. É lógico que e surge a filosofia. É lógico que junto com a filosofia também algumas narrativas permanecem e vêm até os dias atuais. Porém, a filosofia ela surge com esse objetivo de explicar racionalmente o mundo que nos cerca, entender, estudar, colocar numa metodologia de análise, né, aprofundada de pensamento, né, dos fenômenos e das situações, né, que estão ao nosso redor. Portanto, o mito ele perde espaço para a ciência, para a filosofia, portanto, lá no século VI a.C. Né? Dizem que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, né? E Mileto é uma cidade onde Tales nasceu, né? Tales de Mileto, né? Onde fica ali a Turquia hoje, naquela região ali da Ásia Menor, né? Onde se contextualizava, onde estava, né, de certa forma, o território grego, né? Na cidade de Mileto, tá certo? Então, Tales de Mileto, vocês podem lembrar aí das aulas anteriores, né, para que vocês possam dar, dar sequência, porque cada aula, cada semana é continuação da semana anterior. Então, esta semana nós estamos vendo aqui um pouco sobre a origem da filosofia, que se dá nesse contexto da Grécia Antiga como superação das explicações mitológicas dos fenômenos que ocorrem no mundo vivido, né, no mundo da vida. Existem várias coisas que influenciaram no surgimento da filosofia, né? Entre outras, a localização geográfica da Grécia Antiga. De um lado nós temos montanhas, morros, pedras, do outro lado o mar. Isso obrigou, né, de certa forma, com que os gregos saíssem e fossem fazer comércio, né, construíssem embarcações e fossem navegando, né, encontrando novas culturas, novos povos para comercializar os seus produtos. O território não permitia, de certa forma, a produção de alimentos, né? Então eles se obrigaram a sair daquele território e entrar em contato com outros povos, entrar em contato com outras culturas, aprenderam muita coisa, né? E quando voltavam para a Grécia, repassavam aquilo que eles aprendiam. Então esse contato com povos diferentes fez com que os gregos evoluíssem mais do que outros povos, né? Também a estrutura de explicações mitológicas, né, sobretudo nesse contexto da mitologia grega, também auxiliou no surgimento da filosofia. Mas, sobretudo, esse contato que os gregos tiveram com outros povos. Por isso que é importante, eu sempre dou a dica para os meus alunos e alunas, se você tiver a oportunidade de viajar, conhecer outras culturas, conhecer outros povos,
isso enriquece o teu pensamento, enriquece a tua vivência, e você acaba sempre aprendendo um pouco mais. O ser humano é um ser de relações, relações sociais. E quando a gente entra em contato com outro povo, com outra cultura, a gente sempre aprende. E quando retornamos para o nosso ambiente, nós trazemos essas experiências novas, né, conosco, e que fazem parte, isso passa a fazer parte também da nossa vida. Então nós enriquecemos a nossa vida, enriquecemos o nosso modo de vida, a nossa vivência, quando nós aprendemos, né? Também lá uma das coisas que surgiu, que possibilitou o surgimento da filosofia, né, foi a possibilidade, né, dos gregos se organizarem como politicamente, né? E aqui politicamente não é a mesma forma de ver política, de fazer política nos dias atuais. Né? A ideia da política, da polis, da organização da cidade grega, né, também possibilitou um avanço aí, e o surgimento da filosofia. Nós tivemos algumas questões interessantes, né, lá na Grécia Antiga, que foi a origem da moeda, né, o calendário, a organização do calendário, a capacidade que os gregos tiveram de formular conceitos. O que é um conceito? É aquilo que tenta explicar o mais próximo possível o que é determinada coisa, o que é um objeto, o que é uma ideia. Então, tivemos várias situações que possibilitaram essa superação, esse da mitologia, esse passo além das explicações mitológicas, né, que se deu lá na Grécia Antiga. Tá certo? Com relação aos primeiros filósofos, né, os primeiros filósofos eles se preocupavam com a physis. Physis o que é? Matéria, né, natureza. Então a preocupação dos primeiros filósofos era a origem, né, dos elementos. Perguntar qual foi o primeiro elemento a surgir, né, a terra, a água, ar, o fogo. Né? Então, o calor, né? Então a preocupação dos filósofos gregos antigos era com a physis, com a matéria, com a natureza. Né? E tentavam organizar o mundo, né, racionalmente. Tentavam organizar as coisas de forma racional. Nós tivemos várias escolas de pensamento filosófico, né, entre elas a escola jônica, onde Tales de Mileto faz parte, né, Anaximandro de Mileto, né, e Anaxímenes de Mileto. Né? Então esses filósofos, né, observa lá na atividade que vocês têm ali, o ano que eles nasceram e que eles morreram, né? 624 a.C., Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, né? Tales de Mileto ele dizia que o estado da água é que molda todas as coisas. Então, o primeiro elemento, a arqué, o princípio, né, a origem de tudo está a partir da água. Já Anaximandro ele dizia que nem água, nem terra, nem ar, nem calor, né, mas era um elemento neutro, né? Era o que ele chamava de indefinido, ou ilimitado, ou infinito, que era o ápeiro. Né? O ápeiro foi o primeiro elemento e depois deu origem a todas as outras coisas. Então, a arqué, o princípio, se dá a partir do ápeiro. Nós temos ali Anaxímenes de Mileto. Né? Anaxímenes ele diz, olha, é o ar que surgiu. Primeiro surge o ar, e claro, eles têm toda uma explicação lógica para esta afirmação. Primeiro surge o ar e depois todas as outras, os outros elementos e as outras coisas, né? Tá certo? Então, o ar que dá origem à terra, o ar que, enfim, ao fogo, ao calor, tá certo? Depois nós temos a escola Eleata, né? A escola Eleata ela dá um passo além, já trabalha uma questão mais de ser, né? De ontologia. Então nós temos ali um filósofo, Parmênides,
Parmênides de Eleia, ele trabalha a partir da ideia de ser, né? Ele não trabalha, né? O Parmênides ele não trabalha a arqué, a origem, o princípio, mas centrou a sua filosofia na ideia de ser, né? Então, é, algumas visões de Parmênides são muito interessantes, como por exemplo, para Parmênides, a realidade ela é una, infinita, imóvel e imutável, né? Ou seja, as transformações que ocorriam, né, eram apenas ilusões, né? E as ideias são contrárias às aparências. Aí ele começa a dar passos à construção de uma metafísica. O que é metafísica? Meta, em grego, é além. Physis, matéria, então aquilo que está além da matéria, né? Então, o estudo do ser, né? A questão do ser. Mas nós vamos ver para frente aí, não se preocupe com essas ideias de Parmênides, porque ele está muito à frente do seu tempo. Nós estamos vendo aqui a história da filosofia antiga, né, num contexto histórico e não para fazer filosofia. Nós vamos fazer, calma, vamos fazer filosofia sim, vamos entender a filosofia de cada um desses filósofos, entre eles o Parmênides, né, porque é fundamental, geralmente são questões de Enem, de vestibulares, por aí, né, o Parmênides é um cara fantástico, um filósofo de primeira linha, mesmo que ele esteja lá nos anos 500 a 400 antes de Cristo, né? Observe 2.400 anos atrás, ele já fazia uma filosofia bem profunda, muito à frente do seu tempo e que ainda hoje nós estamos descobrindo, né? Aí você pode perceber a capacidade da filosofia, né? Em pouco tempo ela dá passos assim gigantescos, né? A partir do momento que ela se separa, digamos assim, ela busca novas explicações, né? Que ela supera a explicação mitológica, tá certo? Ou seja, a partir do momento em que a filosofia ela começa a observar o mundo com os olhos da razão, com os olhos da racionalidade, nós começamos a construir um pensamento científico, filosófico da realidade, né? Um pensamento filosófico e não mais mitológico, tá certo? E a filosofia ela é fundamental para que nós possamos construir nos dias atuais a ciência experimental. A filosofia é uma ciência que deu origem a todas as outras ciências. A filosofia é a ciência mãe. A filosofia é a ciência que dá origem a todas as outras ciências. Todas as outras formas de fazer ciência surgem da filosofia. Por isso que é tão importante entendermos e estudarmos filosofia e retornar às atividades, hein? Retorne às suas atividades para que eu possa fazer a correção. Forte abraço a todos vocês, saúde para vocês e suas famílias, fiquem bem, até a próxima aula, aquele abraço.